Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, cerrando aqui, é mais uma palavra espanhol, né? E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, o próprio Jesus, que é o Salvador do mundo, que é o Cristo Senhor, ele vindo a este mundo, ele foi ungido para realizar a obra gloriosa que ele realizou. Então, se ele precisou, sendo o Filho perfeito, sendo o Cordeiro de Deus sem pecado, nele não se achou culpa alguma. Se nele era necessário a unção, vocês podem pensar como ela é necessária para mim e para você, para que nós possamos realizar as mesmas obras que Jesus realizou. E Jesus ainda foi além, ele falou que nós vamos realizar obras ainda maiores do que as que ele realizou. Então, nós podemos nos apossar desta palavra. E nós precisamos de ter uma voz de comando do reino dos céus, né? Uma voz de comando diferenciada de um estado comum. Temos que ter uma palavra vinda do Rei da Glória, não é? Amém? Você crê nisso? Então nós precisamos estar vestidos e revestidos de autoridade, de poder, né? Poder, autoridade e domínio. E Jesus Cristo é o modelo perfeito. Se ele precisou, imagina eu e você, como necessitamos de estar nesta mesma unção, né? Unção de poder, de autoridade e de domínio, que, se Deus permitir, eu vou falar no próximo domingo. Não sei quem está escalado aí, mas, por gentileza, já vou tomar o seu lugar. Depois eu paro, pode ficar sossegado que eu dou uma trégua para os irmãos. Então, em Mateus 8, vamos abrir Mateus capítulo 8, eu vou falar mais em Marcos, mas nós estamos cheios de coisas que Jesus fez. Depois você vê para mim, pastor Francisco, lá em João, as coisas que ele... Não, 14 e 12 é maiores, mas aquilo que não foram escritos, não é? É João lá no fim da Bíblia. Você veja para mim, deixa o dedinho aí. Então, o verso de 5 a 13
Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: eu irei e lhes darei saúde. Que coisa, né? Como Jesus era decidido, né? Na hora ele disse: eu irei e lhes darei saúde. Não tem conversa. Eu irei e lhes darei saúde. No fim nem foi, né? Porque o homem aqui era um homem do exército, era um centurião, comandante de 100 homens. Ele disse, verso 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Que fé, hein? Dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele o faz. É uma pena que a maioria daqui, dos nossos jovens e até dos nossos homens, foram dispensados do exército, né? Então, quando a gente fala essa linguagem, é uma linguagem meio estranha. Só um pouquinho de gente entende isso. Porque no exército é uma autoridade absoluta. Quem comanda é bruto, é estúpido, tem excesso de autoridade e não tem conversa. Falar, vem, vem, vai, vai, e se não for, vai preso. Né? Agora, a gente que não aprendeu a obedecer pai, não obedecer mãe, né? Não foi para o exército, não sabe quase dessas coisas. Então, nós temos muita dificuldade para nos submeter a Deus. Porque nós somos acostumados a fazer o que a gente quer. Não é assim? Samuel sabe como é que é. Ele foi. E eu sempre orei para que ele fosse mesmo, né? Porque todo mundo fica orando e dão até dinheiro para não deixar o filho ir. Que coisa, né? É tão ruim, mas é tão bom, né, Samuel? Como a gente aprende. Eu não fiz exército, fiz tiro de guerra. Não é? Eu sou da 2ª categoria. Morre vocês primeiro, depois eu. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, voz de comando, vai. Vai. É a voz de comando, né? Vai. E o resto é só para complementar, como cresces que seja feito. Mas a voz de comando é vai. Você creu? Vai. Você creu? Vai e faz. Não creu? Guarda a viola no saco. Então aqui ele está falando com um gentil, não está falando com um judeu, está falando com um gentil.
E ele diz que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé como encontrou naquele homem, comandante de 100 homens. E Jesus havia disposto a ele, dizendo: eu irei e darei saúde. Mas ele falou: não, não vai, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas eu sou homem, comandante. Eu digo: vai, vai, vem, faz, acabou. Então eu quero que o senhor dê uma palavra. Dize uma, olha só, dize uma só palavra, e meu criado sarará. Uma só. Vai, aí completa. Como cresces, te seja feito, né? E naquela mesma hora, o seu criado sarou. E esse criado estava como? Quase morto, paralítico e endemoniado. Diz violentamente atormentado, né? Violentamente endemoniado. É aqui que os crentes têm medo. E a maioria dos pastores diz: eu não mexo com essas coisas. Eu não sei por que nós somos chamados para pregar a palavra e não mexer com essas coisas, que essas coisas são as que mais Jesus encarou no seu ministério. Vamos ler mais um, Mateus 15, 28. Então, o que eu quero dar ênfase nesta manhã é que eu e você receba do Espírito Santo do Senhor uma voz de poder, autoridade e domínio, né? Seria um poder, uma autoridade e um domínio que era perfeito na vida de Jesus, precisa estar na minha, porque nos foi dado. Se nós perdemos é outra coisa, né? Mas isso nos foi dado. Eu falei Mateus 15, 18. 28. Mateus 15, 28. Aqui é aquela mulher, também estrangeira, né? Mulher cananeia. Esta mulher também ficou nos pés de Jesus, porque ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Irmãos, é uma das coisas que falta para nós, né? Ter uma fé decidida para insistir. E ela aqui insistia contra aqueles que seguiam a Jesus. Dá um jeito nela, porque ela vem gritando muito, ela está bagunçando a nossa reunião. E diz, e Jesus dá uma palavra aqui, que no verso 24, né? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que choque, hein? Ela não era judia, ele falou: não fui enviado. Eu não fui enviado para fazer a obra com os gentios. Eu fui enviado para fazer a obra com a casa de Israel.
Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O negócio é sério aqui. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que coisa, né? Que sabedoria, né? Que ela recebeu na hora para dizer. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada. Glória a Deus, né? Naquela hora, veja só, uma mulher não judia, né? Uma mulher cirofenícia. Olha, esta mulher é um desafio para mim, é um desafio para você, que nós também somos gentios, né? De nascimento, somos filhos de Deus se nascermos de novo, senão também somos gentiozão esperando o inferno. Jesus falou para outras pessoas, até foi para quando ele andou sobre o mar, né? E os assustaram, ele falou: homens de fé pequena. Quando deu aquelas tempestades, né? Homens de pequena fé. Aqui ele falou: esta mulher, grande é a tua fé. E lá o outro, Jesus falou: nem em Israel encontrei tanta fé. Olha aqui, Jesus pegando fé daqueles que não são filhos da casa. E Jesus falou uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, mas ele disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente, dos lugares mais tenebrosos da terra, dos lugares onde mais os demônios atuam para roubar, matar e destruir. Esse pessoal vai vir de longe para entrar no reino dos céus. Para se assentarem com Abraão, Isaque e Jacó, e infelizmente dizerem aos filhos do reino: serão lançados nas trevas exteriores. Eu tenho dito para algumas pessoas aqui, para que não amoleça e não dê seu lugar para outro, não é? Mas tem gente que parece que quer brincar, quer ceder o lugar, está cansado, né? Eu tenho aqui uma série de versículos, né? Mas eu gostaria que você abrisse agora comigo. Vou pular, senão não vai dar nem para começar. Vamos abrir em Marcos. Hein? Eu pedi para ele ver e ler para mim, né? É João 21, 25. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, como é que é? Cuido que ainda o mundo todo não podiam conter. Olha, um livro que pudesse escrever tudo, ninguém teria condições de ler. Imagina um livrinho desse aqui. Tem gente que fica 30 anos na igreja e nunca leu.
Vamos ver Marcos capítulo 6, depois a gente volta, mas Marcos capítulo 6, versos 55 e 56. Diz assim: e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E aonde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogaram-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhes tocavam, saravam. Aqui é feito por quantidade excessiva de curas, né? Então, como é que podia toda essa gente que se arrojou e tocou em Jesus escrever sua história? Por isso, João diz, e essas coisas foram escritas para que nós possamos crer, não é? Ele diz lá. Marcos capítulo 1, verso 21. Diz assim, de 21 em diante. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Interessante, né? E maravilharam-se da sua doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento correto da palavra de Deus, sem diminuir, sem acrescentar. Há muitos hoje que aumenta quando interessa e diminui quando lhes interessa também. Hein? Adulteram a fidelidade da palavra. Por isso eu gosto que os irmãos leiam a Bíblia, porque lá em Pedro diz para que nós possamos tomar o leite racional, não falsificado, para que possamos crescer. Não é que tomar esses leites aí o médico fala, toma leite sem isso, sem aquilo. Você toma água suja. Toma o leite mesmo para valer, nem que seja para morrer. Não está pronto para isso? 1 de 2:8. 2:2. Tomar o leite racional não falsificado. Por quê? Para crescer. Crescer aonde? Na fé. Crescer como? Na graça, no conhecimento, na revelação, no entendimento da palavra de Deus e na vontade de Deus. Então, aqui diz, no verso 23, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ó que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Ó o demônio aqui, ó. O homem estava endemoniado. E onde ele estava? Na sinagoga. É interessante que na sinagoga e na igreja há muitas pessoas que estão possessas de espírito e demônios. E de vez em quando se manifestam, até se manifestam como profetas, não é? Mas aqui diz, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, verso 24, que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Será que nós temos essa percepção que os demônios têm do Senhor? Ei, você que está aqui,
Vocês têm essa percepção que os demônios têm? Ó, pastor, eu não quero ter a percepção do demônio. Bom, você não quer ter, mas eles têm. E eles conhecem que eles estavam lá, e de lá eles caíram. E o outro diz, né, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E você quem é? Picareta vai tomar uma surra. E entraram no coro. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Voz de comando, cala-te e sai dele. Agora, por que Jesus não deixou ele falar mais? Porque ele não queria ser revelado aos outros que tinham olhos, mas não viam, eram religiosos, mas não viam nada. Não é porque os demônios não podiam falar, é porque Jesus não queria que eles falassem, porque eles aqui já deram o veredito. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, olha, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11, né? Então, olha aqui, demônio lá assistindo o culto, de camarote. Mas é interessante que tinha alguém diferente naquele dia, naquela casa. Jesus, e o demônio falou, Jesus de Nazaré. E Jesus, então, na sua voz de comando do reino dos céus, disse, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Ai! Foi embora. Muitas vezes quer nos resistir, né, pastor Ricardo? Mas, com Jesus, a unção de Jesus era soberana, né? Cala-te e sai dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Gente, a hora que nós entrarmos na graça dessa verdade, sem medo, naquele tempo, como é que a voz corria por todo canto? Hoje tem rádio, tem televisão, tem internet, tem, sei eu, se é tudo a mesma coisa, mas é YouTube, é torpedo, é chute na canela, tem tudo. Skype, eu tenho também, mas não sei usar. Então, nós temos um negócio que corre assim, todo mundo já sabe. Online. Estou ficando letrado aqui. Online. Agora, quanto mais recurso temos, parece que mais incrédulos ficamos. Nós descansamos muitas vezes nos recursos que nós temos, e não na unção, no poder, na autoridade, no domínio do Rei dos Reis, que estabelece a sua glória, ou a expansão do reino dos céus na terra.
Irmãos, isso é muito simples. O cidadão que desceu do céu veio trazer o reino do céu para ser estabelecido na terra. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Amém? Então está aí. O demônio, logo que viu Jesus, ficou agitado. E é interessante, Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o espírito ainda quis, né, fazer um malabarismo, ainda deu umas balançadas e deu um grito. E todo mundo viu. E eles falaram: que nova doutrina é essa? Né? Que doutrina é essa? Que nova doutrina, que nova doutrina é essa? Ali entre os homens da religião não acontecia nada. Nós temos em Lucas capítulo 13, né, nós temos aquela mulher encurvada, que há 18 anos ela estava encurvada e ela era, diz Jesus, filha de Abraão. Ela estava constantemente na sinagoga, mas ela tinha um espírito de enfermidade, que fazia com que ela andasse encurvada. Mas um dia ela foi numa daquelas reuniões e encontrou-se com Jesus. E Jesus gritou para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela endireitou na hora e começou a glorificar o Senhor. Ô menina, deixa isso aí para o salão de beleza, tá? Presta atenção na palavra. Estou falando de um negócio sério. Vocês ficam fazendo outras coisas que aqui não é o lugar. Então, capítulo 3. Capítulo 3, verso de 1 a 5. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Olha, para isso eles prestavam. Todo incrédulo fica buscando defeito. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Está fazendo com que o nosso culto seja bagunçado. E olhando, verso 4, e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação. Jesus ficava bravo também, viu? Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, agora a voz de comando: estende a tua mão. E o homem? E o que aconteceu? E foi restituída a mão sã como a outra. Ele tinha uma mãozinha mirrada, né? Já viu essas pessoas que tem aqueles pedacinhos de dedo, coisa assim, e anda assim? Jesus falou: estende a mão. Você pensou a hora que nós estivemos aqui com essas pessoas, pastor Ricardo, e dizer: homem ou mulher, estende a mão, e estende e fica igual a outra. Pastor, mas isso foi Jesus. Não, senhores. Nós vamos ver no próximo domingo, se Deus permitir, que não foi só Jesus. E quem tem que realizar esta obra sou eu e vocês. Crês tu isto? Como cremos, como somos crentes, né? Que beleza, que maravilha. Mas a hora que a gente depara com a situação,
Ah, chama o pastor, chama o fulano de tal, né? Então nós temos agora, capítulo 5 de Marcos, nós temos o gadareno. É um homem de Gadara, né? Aqui a história é longa, e os irmãos já conhecem, mas a gente precisa ler, né? Nós estamos aqui para isso, né? Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Fera! Porque tendo ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Interessante, um poder das trevas quase que semelhante àquele de Sansão, né? Me amarra tal, quando chegar, quebrava tudo. Este homem estava super possuído de demônios. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha aqui, gente, camarada encapetado, totalmente possesso. Quando ele viu Jesus, correu e adorou. Mas irmãos, este poder arrebentador de cadeias, de grilhões, se tornou sem força, correu e adorou. Pare e pense, né? Diz o Salmo, né? Pare e pense. Porque, gente, o negócio, a gente deixa como história bíblica e o negócio passa para outra geração. E nós deixamos de fazer na nossa geração aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Ele deixou com os discípulos e os discípulos passaram para nós, né? E clamando, verso 7, clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhes dizia: sai desse homem, espírito imundo. E o verso 9 diz assim: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Diz aqui que eles entraram nos porcos e os porcos foram para o despenhadeiro, quase 2.000. E isso não quer dizer que entrou um demônio só em cada porco, pode ter entrado muitos, né, que os porcos ficaram endemoniados e caíram tudo no mar e morreram afogados. Qual é o teu nome? Legião. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles são provincianos, né? Eles gostam do lugar onde estão. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios, olha só, todos os demônios lhe rogaram, não é? Todos os demônios, quase 2.000 lhes rogaram.
dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Você já pensou um homem fera? De repente está mansinho. Está mansinho. Oh, glória. E ele diz: o homem assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha, expulsaram Jesus de lá. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Vamos lá, para a nossa televisão, dar o seu testemunho. Isso é muito importante para nós. Irmãos, Jesus falou para aquele homem. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como tivesses misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Decápolis é 10 cidades, né? Ele foi, olha só, o homem fora liberto e Jesus já deu uma ordem para ele: vai e anuncia os teus. Quão grandes coisas te fez o Senhor, né? Vamos ver 21 a 43 do capítulo 5. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Interessante, Jesus e João Batista tinham uma unção de atração, que aonde eles estavam tinha uma multidão. Aqui nem os nossos se ajuntam, né? O sistema religioso é perverso. Mas Jesus, e a igreja de Jesus era onde? Na praia, no campo, na montanha. E sempre tinha uma grande multidão para ouvi-lo. E ele estava junto do mar. Verso 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morta. Quase, né? Morta. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que ela sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue.
e que havia padecido muito com muitos médicos, perdido, tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso é fé. E logo se lhes secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Devia ser o Pedro, né? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Interessante, né? Jesus tinha uma voz de comando tremenda. A tua fé te salvou. Vai. É interessante, quase todas as vezes fala: vai. Né? Fica chorando aqui não, vai. E ser curada desse teu mal. E na mesma hora a mulher foi sarada, não é? Então, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nós falamos sobre fé no outro estudo passado, né? Então, a fé é muito importante aqui no reino de Deus, né? E não permitiu que alguém o seguisse, verso 37, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. É mesmo, né? Os incrédulos têm que sair, né? Jesus também, ele tinha 12, mas só levou 3. 3, que eram os 3 da tropa de choque de Jesus, né? Levou só os 3. E quando chegou lá, aquela turma de chorão lá, e ele falou: ó, sai todo mundo. E riram-se dele, porém ele, tendo-a feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Voz de comando. Voz de comando, voz de autoridade, voz de poder. É isso, irmão, que nós temos que nos apropriar da fé. A nossa fé parece estar naufragada, né? Ah, irmão, leva para o médico. Ah, irmão, o médico falou que você vai morrer, e morre mesmo.
E na hora que morre, a gente ora para ressuscitar e vai enterrar. Vai ter que chegar a hora de nós dizermos, basta! Vai enterrar? Não vai. Vai levantar. Em nome de Jesus. Olha. Oh, eu ouvi um glória a Deus aí, quase morto, mas ainda é glória, né? Às vezes você vai orar, a mulher fala, não ora não, porque já foi tarde, né? Marcos, capítulo 7. Esse aqui já vimos, né? A mulher cananeia. Vamos ver, 9:14, o jovem lunático. Vamos lá? Esse aqui é bom. Verso 14, do capítulo 9 de Marcos. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Com eles, né? Eram os discípulos. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou os escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Interessante, né? Quando nós deparamos com um caso desse aqui, o que a gente fala? A pessoa é o quê? A pessoa que tem isso aqui? Está com convulsão. Tá. Como é que chama aqui? Alguém falou aí já. Ele é epilético. Ele é epilético, deixa ele. Mas não é isso não. E se é epilético, vai ter que também ser curado. Se quer dar esse título para a pessoa, pode dar, mas vai ser curado. Se eu e você nos depararmos com um caso desse, o que vai acontecer? Chama o SAMU, né? É SAMU? Sandu, sei eu. SAMU, né? E Jesus disse que o expulsasse, não puderam. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eita fé danada. Ajuda, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade.
Se nem os discípulos puderam expulsar. É o que a pessoa fala, eu estou aqui vendo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Sai para não voltar mais. E ele clamando e agitando com violência. Olha só, olha ele gritando aqui de novo. Saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora, David Robson fala muito sobre isso aqui, que esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus está se referindo a geração incrédula, e em outro lugar diz perversa, né? Acho que lá em Mateus diz incrédula e perversa. Vê lá para mim se tem. Em Lucas 9 também tem. Então ele diz que esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Porque se você for pegar isso para os nossos dias, a hora que a pessoa se manifestasse e você não está em jejum, você vai jejuar? Esta casta de incredulidade que nós temos, que é uma casta maligna do inferno, que nós trazemos na religião batista, metodista, pentecostal, é uma casta de incredulidade. Nós temos que expulsá-lo. Como? Jejum e oração. Os que acolhem esta palavra, eu já vi alguns lances desses, a pessoa está endemoniada, está quebrando tudo. E os irmãos ficam chorando, e ficam de joelho chorando: oh Deus, perdoa meus pecados. E o demônio está arrebentando o vidro da igreja, está arrebentando os móveis da igreja, está arrebentando tudo. E quando é em casa, eles quebram tudo: geladeira, fogão, televisão, eles arrebentam tudo. Eu já vi isso. Você vai jejuar agora? Ou vai chorar? Ou vai expulsar? Você quer expulsar ou chorar? Ou deixa para lá? Chama o SAMU. SAMU. Aí põe na camisa de força e leva ele embora. Irmãos, eu já vi os bichos arrebentando tudo e os irmãos lá pedindo perdão dos seus pecados. Como é que agora tem medo, né? Por que muita gente não enfrenta os demônios? Porque os demônios mostram o teu pecado e lançam na tua cara. É melhor não mexer. Então eles falam: não mexe com isso. Não mexe com essas coisas. E a igreja foi deixando aquilo que era nosso. Aquilo que era nosso, Adão deu para Satanás, não deu? Deu ou não deu? Ele falou: me foi entregue a mim, e eu dou quem quero. Ele falou para Jesus. No capítulo 4 de Lucas, acho que versículo 6, ele diz, ele mostrou num espaço de tempo todos os reinos e a glória deste mundo, e ele disse: a mim me foi entregue, eu dou a quem quero. Se tu prostrado eu me adorares, tudo será teu. Então, essa voz de comando, né? Nós temos no capítulo 7 de Lucas, capítulo 7, É. 7 e 11.
Eu tenho ouvido a pregação sobre isso aqui, e os pastores ficam falando mentira e bobagem, inventando coisa. Por quê? Porque nós não temos o poder e a autoridade, nós, se temos, não exercemos. Então tem que inventar que Jesus estava lá na outra cidade, aí veio para essa cidade, e agora ele vai, e não fica, e uma multidão se alegrava. Beleza. E a outra chorava. Beleza? Mas, irmãos, e o poder e a autoridade quando você chegar no morto? O que é importante aqui é a voz de comando do reino dos céus. Não é? Aí fala, o marido dela tinha morrido não sei quanto tempo, e agora o que sustentava a casa morreu. A Bíblia não diz nada disso, nem que morreu o marido, nem que o filho sustentava a casa, ou se era vagabundo ou não. A Bíblia não diz nada. Os pastores então ficam para fazer o horário, né, do culto. Verso 11. E aconteceu pouco depois, ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O pessoal não saía da sola dele. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Não fala nada que morreu o pai, nem que ele é o que sustenta a casa. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Era um jovem que havia morrido, não é? E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Não é? Dizer para uma mãe, na hora do sepultamento do seu filho, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Esquife aqui é o caixão. Ou qualquer outra coisa que eles levavam para enterrar. E os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. Voz de comando. E o que aconteceu? E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O dia que começar a acontecer os sinais, os prodígios, o milagre, isso aqui fica até lá na rua, cheio de gente. Por isso que eu vou dizer para vocês, Deus tem prometido a realizar neste lugar há muito tempo, e já era para estarmos realizando uma obra de assombro e de espanto. Por isso, pegue o teu lugar e agarre, porque senão vai ficar fora também. Vai vir gente do estrangeiro para ver o que está acontecendo aqui. Se creres, Jesus disse para Marta, verás a glória de Deus. Eu estou com um relógio aqui que é 10 mas não é 10, né? Então, irmãos, vamos parar, pensar, receber desta unção, deste poder, dessa autoridade e desse domínio, porque a nós nos foi dado.
Graça e paz, queridos.